O Brasil foi surpreendido mais uma vez por um escândalo bilionário que atinge diretamente o coração da gestão pública. A Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União, escancarou um esquema de corrupção envolvendo sindicatos e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que arrancou de forma irregular 6,3 bilhões de aposentadorias e pensões entre os anos de 2019 e 2024. Os principais alvos da operação são sindicatos que, sem autorização dos beneficiários, realizaram descontos associativos ilegais diretamente na folha de pagamento do INSS. O nome que está no epicentro desse esquema, Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, até poucas horas antes da divulgação oficial da exoneração no Diário Oficial da União. A residência e o gabinete de Stefanuto foram alvos de mandados de busca e apreensão, levantando sérias suspeitas de envolvimento direto ou, no mínimo, de omissão diante de um esquema que sangrou os cofres públicos e prejudicou milhões de brasileiros. A reação no alto escalão do governo foi imediata. Lula, informado ainda pela manhã sobre a operação, demonstrou forte irritação. O presidente, que já enfrentava críticas crescentes sobre a má gestão do INSS, ordenou pessoalmente ao ministro Carlos Lupi, da Previdência e responsável direto pelo INSS, que providenciasse a exoneração de Stefanuto. Lula não quis saber de desculpas, de lealdades políticas ou de promessas de apuração futura. A ordem foi clara: afastar o nome envolvido no escândalo o mais rápido possível. Mas, curiosamente, mesmo após o presidente dar o comando, Stefanuto tentou sair por cima, pedindo sua própria saída antes que a demissão fosse publicada oficialmente. No entanto, o Diário Oficial registrou a exoneração sem o tradicional termo "a pedido", deixando claro que a decisão foi impositiva. Essa tentativa de maquiar a demissão só reforça a gravidade da situação e o clima de tensão que se instalou no governo após a operação da PF. Vale destacar que essa crise não é um caso isolado dentro da administração de Lula. Ela se soma a uma série de falhas, denúncias e escândalos que vem se acumulando desde o início do seu terceiro mandato. A arrecadação via desconto automático em aposentadorias disparou nos últimos anos, assim como o número de denúncias por fraudes. Além disso, aliados políticos do ministro Lupi, dentro do Conselho Nacional da Previdência, também estão sendo investigados por envolvimento em esquemas de desvio de dinheiro público. Tudo isso constrói um cenário onde as indicações políticas estão acima da competência técnica e onde a proteção de apadrinhados parece ter mais valor do que a proteção do cidadão brasileiro. O mais triste é saber que esses desvios atingem diretamente a parcela mais vulnerável da população, idosos e pensionistas que muitas vezes dependem exclusivamente desses valores para sobreviver. O que era para ser um sistema de segurança social virou um balcão de negócios para interesses escusos, e não para por aí. A má gestão do INSS se reflete diretamente no dia a dia da população. A promessa de Lula durante a campanha de 2022 era clara: acabar com as filas intermináveis para concessão de benefícios. Mas o que se viu foi o oposto. Em 2024, a fila atingiu a marca histórica de mais de 2 milhões de requerimentos em atraso, frustrando milhões de brasileiros que esperam meses e, em alguns casos, anos, por uma resposta do órgão. Em julho de 2023, o próprio Lula admitiu publicamente que não havia explicação para o tamanho da fila. Mesmo assim, Stefanuto permaneceu à frente do INSS por mais 2 anos, colecionando críticas internas do Palácio do Planalto por sua lentidão, falta de iniciativa e postura de isolamento. Fontes do governo chegaram a dizer que ele tinha uma agenda própria
e que seu comando no INSS era marcado por letargia, apatia e ausência de resultados concretos. A exoneração de Stefanuto não é apenas a queda de mais um gestor. Ela é um símbolo do fracasso de uma gestão que prometeu cuidar do povo, mas entregou escândalos, filas e desrespeito. Quando um sistema que deveria proteger os mais frágeis se transforma em uma máquina de exploração, algo está profundamente errado. E quando o próprio presidente da República precisa intervir diretamente para conter os danos de mais um escândalo, é sinal de que as coisas estão fora de controle. A pergunta que paira no ar é: quantos mais estão envolvidos? Quantos mais se beneficiaram silenciosamente desse esquema, enquanto aposentados viam seus benefícios sumirem? E, acima de tudo, quantas outras bombas relógio ainda estão prestes a explodir dentro da estrutura do governo? Se você, assim como milhões de brasileiros, está indignado com mais esse caso absurdo de corrupção e má gestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você pensa sobre a situação do INSS e a atuação do governo Lula nesse caso. Você acha que ele está realmente interessado em combater os esquemas dentro da sua gestão? Ou tudo isso é só jogo de cena? Comenta aí. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa conhecer a verdade que a grande mídia muitas vezes não mostra. Aqui, a informação é direta, sem censura e sem enrolação. A luta por um Brasil mais justo começa pela denúncia e pela informação. Vamos juntos!